Olá, meu nome é Pamela Soares e hoje a gente vai inaugurar um novo quadro aqui no canal chamado Dicas de Leitura. A dica de hoje é sobre o livro chamado Cristianismo Puro e Simples, do autor C.S. Lewis. Antes de falar propriamente sobre o livro, eu queria falar um pouquinho sobre o autor, que é uma figura bastante interessante. C.S. Lewis ele nasceu na Irlanda, mas aos 12 anos ele se mudou para a Inglaterra, então toda a literatura dele é inglesa. Aos 18 anos ele ingressou na faculdade de Oxford de Letras, e aos 20 anos ele teve que trancar o curso para poder servir na Primeira Guerra Mundial. Ele serviu como soldado, sobreviveu, voltou para a faculdade, conseguiu concluir o curso de letras, de teologia, de linguística e acabou se tornando professor universitário lá em Oxford mesmo. Na mesma universidade onde ele dava aula, em Oxford, ele conheceu várias pessoas bastante interessantes, como o Tolkien, que é o autor de O Senhor dos Anéis. Para quem não sabe, C.S. Lewis também é autor dos livros As Crônicas de Nárnia, que também se tornaram filmes. Uma característica bem interessante da amizade de Lewis com Tolkien é que o Lewis ele tinha se declarado ateu desde a adolescência, e aí na sua amizade com Tolkien ele acabou se convertendo ao cristianismo. Bom, passou um tempo, Lewis ele se tornou uma figura bastante conhecida na Inglaterra. Foi quando começou a Segunda Guerra Mundial e a rádio BBC convidou ele para fazer um programa de rádio falando sobre as bases do cristianismo. Esse programa de rádio durou alguns anos e depois foram compilados no livro que a gente está falando hoje, que é o Cristianismo Puro e Simples. Esse livro ele é um dos clássicos sobre apologética cristã. Se você nunca ouviu falar sobre o termo apologética, a apologética cristã é uma disciplina que explica a fé por meio da razão. Então ela traz argumentos teóricos e racionais sobre quem é Deus, como é Deus, sobre as bases da fé cristã mesmo. E então esse livro ele é composto por 5 partes, é como se fossem 5 livros em um. Então na primeira parte tem o certo e errado como chaves para a compreensão do sentido do universo. No livro 2, no que acreditam os cristãos. No livro 3, conduta cristã. E no livro 4, ele explica sobre a Trindade. Então, se você tem dúvida sobre a fé cristã, ou se você tem dúvida de como explicar para alguém quando alguém te questiona sobre o que você acredita, eu te aconselho a ler livros sobre apologética cristã e começar pelo livro Cristianismo Puro e Simples, que é um livro bem fácil. Como ele era um programa de rádio, então ele traz uma linguagem bastante oral, bastante explicativa e ele é muito didático. Então eu te aconselho a começar por essa leitura. Na descrição aqui do vídeo a gente vai deixar outras dicas para vocês de outros livros sobre apologética, que se você quiser se aprofundar mais no tema. A gente também vai deixar algumas dicas de outros livros também sobre o autor, que é muito interessante. Agora é com você. Leia o livro e deixe comentários aqui pra gente sobre o que você achou. Tchau, até a próxima!